minha vida nunca foi fácil. Criada no interior, aprendi desde cedo o valor do trabalho duro e da honestidade. Casei-me jovem com Alfredo. E juntos construímos o pouco que tínhamos. Nossa filha, Sofia, sempre foi a luz dos meus olhos, mas à medida que crescia, uma sombra parecia segui-la menos a ambição desmedida. Herdada talvez do pai, mas amplificada por seu marido, Ricardo. Alfredo, meu marido por quase 50 anos, sempre foi um homem de fala dura, mas eu o via como meu porto seguro. Até aquele dia. Nos últimos anos, desde que Alfredo se aposentou, a casa se transformou em um campo de batalha silencioso. Sofia e Ricardo, com suas carreiras aparentemente bem-sucedidas, ele, um gerente de alto escalão em uma multinacional. Ela, uma designer de interiores que vivia de aparências, passaram a nos enxergar como um fardo. Nossas economias, fruto de uma vida de sacrifícios, eram o alvo principal. Cada telefonema, cada visita, vinha com um pedido velado de dinheiro, uma sugestão sobre como poderíamos investir melhor. O que na verdade significava dar a eles. Minha pensão era pequena, mas eu a administrava com parcimônia. Alfredo recebia um valor considerável da sua aposentadoria, e sempre foi o guardião de nossas finanças, controlando tudo com mão de ferro. Eu confiava nele, ou, pelo menos, fingia confiar. No fundo, sabia que Alfredo tinha seus defeitos, mas nunca imaginei o abismo que nos separava até o dia do seu aniversário, de 75 anos. A celebração era para ser íntima, apenas nós três, eu, Alfredo, e nossa filha com o genro. Eu havia passado a manhã inteira na cozinha, preparando o prato favorito dele, um ensopado de rabada, que levava horas para ficar perfeito. A casa estava perfumada, e eu me sentia estranhamente esperançosa. Ricardo chegou primeiro, com sua usual arrogância. Ele se sentou à mesa mexendo no celular, sem sequer um boa tarde decente. Sofia, que parecia mais preocupada com a maquiagem do que com o ambiente, logo o seguiu. Alfredo desceu as escadas, resmungando sobre o calor e a bagunça. Tentei quebrar o gelo. O ensopado tá quase pronto, querido. Seu favorite. Alfredo me olhou com um desprezo que senti como um soco no estômago. Para que tanto trabalho, Margarida? Você sabe que eu mal consigo comer direito ultimamente. Sofia interveio, com a voz melíflua. Pai, mãe, só quer agradar. É seu aniversário. Mas o tom dela era de cansaço, não de apoio. O jantar transcorreu em um silêncio pesado, pontuado apenas pelos comentários de Ricardo sobre seus investimentos e a crise que se aproximava. Ele lançou um olhar significativo para Alfredo e disse: é uma pena que a velhice venha com tantos gastos. Não é, sogro? Saúde, remédios. É um verdadeiro peso. Senti meu sangue gelar. Eles estavam nos testando, nos avaliando. Então, veio o golpe final. Enquanto eu servia a torta de limão que Sofia havia trazido, Alfredo me olhou, os olhos semicerrados. Sabe, Margarida, ele começou, a voz baixa, mais fria, com a situação financeira cada vez mais apertada, com a inflação. Eu andei pensando, já estou velho, e você, sinceramente, não preciso de mais uma boca para alimentar. A frase ecoou na minha cabeça, distorcida e cruel. Não mais uma boca para alimentar. 75 anos de uma vida dedicada, de sacrifícios, de amor, e eu era reduzida a uma boca para alimentar. Meu sorriso, que até então era apenas uma fachada educada, se esticou transformando-se em algo quase macabro. Levantei-me da mesa com uma calma que surpreendeu, até a mim mesma. Com licença, eu disse, a voz firme, mas com um tremor quase imperceptível. Fui até a cozinha, a passos lentos mas determinados. Lá, minha mente começou a girar, em alta velocidade. Basta, sussurrei para o vazio. Chega, toda a paciência, toda a resignação se desfez. A dignidade. Eu tinha que recuperá-la, não por raiva, não por vingança cega, mas por justiça. A inteligência que eles julgavam inexistente em mim, a experiência de vida que eles desdenhavam, seriam minhas armas. Minutos depois, enquanto eu ainda tentava processar a avalanche de emoções, ouvi o toque estridente do telefone. O som parecia rasgar o silêncio da sala de jantar. Era o celular de Alfredo. Ele atendeu, a voz ainda ríspida, mas aos poucos, seu rosto empalideceu. A calma calculada que eu havia cultivado se rompeu, dando lugar a uma pontada de ansiedade. Que poderia ser? Sofia e Ricardo se entreolharam, curiosos. A conversa de Alfredo se tornou sussurros, mas a mudança em sua expressão era alarmante. Seus olhos se arregalaram, o queixo caiu, e ele soltou um pequeno grito abafado, antes de o celular escorregar de suas mãos. O aparelho caiu no chão com um baque surdo. Ele estava pálido, branco como a cal. Eu fui demitido, ele balbuciou, a voz quase inaudível. Por desvio de dinheiro. Eles disseram que tinham provas irrefutáveis. Um sorriso discreto, quase imperceptível, cruzou meus lábios. Eles não sabiam, é claro, mas eu sabia. E essa era apenas a primeira peça do quebra-cabeça que eu estava montando. O choque de Alfredo foi digno de uma peça de teatro. Sofia e Ricardo, que até então pareciam estar se deliciando com a provável desgraça financeira que imaginavam que nos atingiria, ficaram
boca aberto, demitido, desvio de dinheiro. Pai, do que você está falando? Sofia perguntou, a voz carregada de uma incredulidade, que rapidamente se transformou em pânico. Ricardo, o mestre das finanças alheias, parecia ter perdido a fala, seus olhos fixos no vazio. Eles não entendiam a ironia, a justiça poética, em sua forma mais crua. Mas e Sam? Enquanto Alfredo gaguejava, desculpas esfarrapadas, e tentava ligar para o chefe. Eu permaneci na cozinha, observando a cena de longe. A calma que eu sentia era quase perturbadora. Por anos, Alfredo e eu gerenciamos as contas da casa. Ele, com seu controle obsessivo e suas planilhas, e eu, com minha memória fotográfica para números e detalhes. Ele sempre se vangloriava de sua inteligência superior para as finanças. Mas era eu quem silenciosamente revisava cada extrato bancário, cada recibo, cada investimento. E foi exatamente isso que me permitiu ver o que ninguém mais viu. Há alguns meses, comecei a notar pequenas anomalias. Primeiramente, saques incomuns de nossa conta conjunta, em valores arredondados, que não se encaixavam em nossas despesas. Depois, um aumento significativo nos depósitos em uma conta que Alfredo mantinha em segredo, uma conta para emergências, como ele dizia. No início, ignorei. Mas o comentário de Alfredo, sobre eu ser mais uma boca para alimentar, acendeu um alarme. Comecei a investigar com paciência e astúcia, usando minha habilidade esquecida de decifrar padrões e números. Descobri a verdade. Alfredo estava desviando dinheiro da empresa onde trabalhava. Não era uma quantia exorbitante para os padrões da empresa, mas era o suficiente para manchar sua reputação e, mais importante, para provar sua desonestidade. O plano foi se formando na minha mente como uma teia de aranha, intrincada e invisível. Eu não queria destruir Alfredo. Não queria que ele fosse para a prisão. Minha intenção era que ele sentisse na pele o peso de suas ações, que entendesse o que era ser desvalorizado, ser jogado do lado. Eu copiei extratos, salvei e-mails, organizei as provas em um dossiê impecável. E sem hesitar, enviei tudo de forma anônima ao chefe de Alfredo. Aquele telefonema não foi surpresa para mim. Nos dias que se seguiram ao incidente no aniversário, o caos se instalou na casa. Alfredo, em pânico, tentava justificar o injustificável. Sofia e Ricardo, em vez de oferecer apoio, pareciam mais preocupados com as implicações financeiras para eles mesmos. Como vamos viver agora, pai? E se o dinheiro da aposentadoria for afetado? Você não pensou na gente? A ingratidão deles era palpável, mas eu já esperava por isso. Enquanto eles se desesperavam, eu agia nos bastidores. O dossiê que enviei era apenas o começo. Aproveitei o desespero e a distração de Alfredo para ter acesso a outros documentos. Anos antes, para proteger o futuro de Sofia, eu havia insistido que colocássemos a casa em nome dos dois, eu e Alfredo. Agora, percebi que isso era um erro. Com Alfredo perdendo o emprego, enfrentando problemas legais, a casa poderia ser alvo de credores. Consultei um advogado de confiança, um amigo de longa data da família, que Alfredo nunca levou a sério, mas que sempre me tratou com respeito. Expliquei a situação, omitindo os detalhes mais sujos do meu plano, mas deixando claro que eu precisava me proteger, e proteger o que me restava. O advogado, Dr. Castro, me orientou sobre como proceder. Minha astúcia, que eles tanto subestimavam, estava finalmente se revelando. Alfredo, com a demissão e a ameaça de um processo, tornou-se um homem irado e paranoico. Ele se voltou contra mim, questionando cada centavo, cada despesa. Você está gastando demais, Margarida! Não percebe a situação em que estamos? A ironia me fez sorrir internamente. Ele, que havia desviado dinheiro, agora me acusava de gastar. Mas eu mantive a calma. Estamos apenas nos adaptando à nova realidade. Alfredo, eu respondia, minha voz neutra. Ele nunca suspeitou que eu estava jogando um jogo muito maior, enquanto ele se afundava em sua própria miséria e o trabalhava. Eu já havia transferido minha parte da conta conjunta para uma conta nova, secreta, aberta, apenas em meu nome. Comecei a vender algumas joias de família que Alfredo considerava insignificantes, mas que para mim tinham um valor sentimental, e transformei-as em liquids, dinheiro que eu usaria para meu próprio novo começo. A cada dia a arrogância de Sofia e Ricardo aumentava, mas com uma camada de desespero. Eles continuavam a pedir dinheiro emprestado a Alfredo, sem perceber que a fonte estava secando. Pai, preciso de um adiantamento para a reforma do escritório. Ou sogro, a faculdade do neto está caríssima. Você pode ajudar com as mensalidades? Eles se sentiam no direito de exigir, sem oferecer nada em troca. Eu sentia uma pontada de tristeza ao pensar nos sacrifícios que fiz por eles, mas essa melancolia durava pouco. A determinação era mais forte. Eu visualizava o meu objetivo final, a recuperação da minha dignidade, a aplicação da justiça. Eles haviam plantado as sementes da discórdia e da exploração, e agora colheriam a colheita amarga. As pequenas pistas estavam lá,
a mudança em meu comportamento, a calma, que contrastava com o caos deles, o brilho diferente em meus olhos. Mas eles estavam cegos demais para ver, mergulhados em sua própria ganância e autopiedade. O clímax veio no dia em que a empresa de Alfredo confirmou a abertura de um processo contra ele. O ar na casa estava pesado, quase irrespirável. Alfredo se encolhia no sofá murmurando lamurias. Sofia e Ricardo, agora em pânico total, estavam lá para apoiar, mas na verdade estavam ali para sondar o terreno, para ver o que ainda podiam tirar de nós. Eles não contavam com o que eu tinha a revelar. Precisamos de um plano, pai, Sofia exclamou, as unhas roídas. Essa casa é tudo o que nos resta. Se eles tomarem esta moça, perde. Ricardo, com sua usual petulância, acrescentou. Sim, sogro, é melhor pensar em transferir logo para o nome da Sofia, proteger o patrimônio. Foi então que eu, Margarida, a boca mais, para alimentar a ingênua que eles tanto subestimavam, decidi que era hora. Levantei-me, a passos lentos, e caminhei até o centro da sala. O silêncio que se seguiu foi quase ensurdecedor. Meus olhos varreram os três, notando a expectativa gananciosa em seus rostos. Não se preocupem com a casa, comecei, minha voz calma e clara, em contraste com a tempestade em seus olhos. Ela não será tomada por ninguém. Pelo menos, não por credores. Alfredo me olhou, confuso. Do que você está falando, Margarida? Você não entende de negócios. Eu sorri, um sorriso gélido. Entendo mais do que você imagina, Alfredo. Antendo da papolada de assinaturas, tirei um envelope pardo da pasta que segurava. Como vocês sabem, esta casa estava em nome de nós dois. Metade minha, metade sua. Sofia e Ricardo se remexeram, nervosos. No entanto, continuei, a voz subindo um tom, há algumas semanas, providenciei a transferência da minha parte para um truste. E a sua, Alfredo, aquela parte que você tão desdenhosamente me ofereceu, em troca de sua liberdade. Eu a comprei. Os olhos de Alfredo se arregalaram. Sofia soltou um pequeno grito abafado. Ricardo empalideceu. Comprar? Com que dinheiro? Ele balbuciou, seu rosto contorcido em descrença. Com o meu dinheiro, Ricardo, respondi, a voz firme. Aquele dinheiro que você e Sofia tanto tentaram me roubar, acuiu que Will, não precisava ter aquele dinheiro que eu economizei a vida inteira, e que, por sua ganância, Alfredo, você tentou esconder de mim, assim como escondeu seus desvios da empresa. Tirei mais um documento do envelope. Este é o extrato da sua conta secreta, Alfredo. E estas são as datas e valores de suas movimentações, cruzadas com os saques da nossa conta conjunta, tudo devidamente entregue à sua empresa. O queixo de Alfredo caiu, seus olhos se arregalaram em horror. Você me denunciou? Não fui eu, Alfredo, corrigi suavemente. Foi a sua própria desonestidade. Eu apenas forneci as provas que eles precisavam para agilizar o processo. Provas que você deixou espalhadas, acreditando na minha burrice. A reação deles foi visceral. Alfredo desabou no sofá, aberta sem conseguir emitir som. Sofia, com os olhos arregalados, olhou para mim como se eu fosse um monstro. Mãe, como você pôde fazer isso com a gente? Como, oh pai, como vocês puderam fazer isso comigo? Retruquei, o tom de voz inalterado. Me ver como um fardo, uma boca a mais, para alimentar, tentar me explorar, me manipular, me ver como uma velha inútil, enquanto eu, silenciosamente, os observava cavar a própria cova. Ricardo, finalmente recuperando a fala, berrou. Essa casa é nossa! Você não pode fazer isso. Posso sim, Ricardo, eu disse, sentindo uma satisfação gelada. Legalmente esta casa agora é minha propriedade exclusiva, registrada no cartório há uma semana. E vocês têm exatamente 48 horas para desocupá-la. O mundo deles desmoronou. Sofia começou a chorar, histericamente. Ricardo tentou argumentar, mas eu apenas mostrei o documento assinado, carimbado, legalizado. A justiça poética estava servida. As consequências foram devastadoras para eles. Alfredo, além de perder o emprego e enfrentar um processo por desvio de dinheiro, perdeu a casa, o patrimônio que ele tanto se gabava. Sofia e Ricardo, sem a fonte de renda que esperavam herdar, e com a reputação de Ricardo manchada pela associação ao escândalo do sogro, que eu discretamente garanti que chegasse aos ouvidos de seus colegas, viram seus próprios negócios desmoronarem. O escritório de design de Sofia perdeu clientes, e a carreira de Ricardo estagnou. A ironia era cruel. Eles perderam o que mais cobiçavam, e por suas próprias ações. Eu, Margarida, emergi daquela tempestade, com uma sensação de paz e liberdade, que nunca havia experimentado. A casa, antes, um lugar de amargura, transforma-se em um refúgio de tranquilidade. Now aos mês, soube por terceiros que viviam de aluguel em um apartamento pequeno, mal conseguindo pagar as contas. Minha nova fase de vida é de dignidade e autenticidade. Fortaleci laços com amigos antigos que me valorizavam de verdade. Comecei a fazer trabalho voluntário e até me matriculei em um curso de culinária, aprendendo receitas que eu nunca tive tempo de experimentar. A solidão que eu temia nunca chegou. Ao invés disso, encontrei a liberdade de ser eu mesma,
de viver pelos meus próprios termos. A dignidade não se compra, ela se conquista. E eu a havia conquistado de volta, com a calma calculada e a inteligência que eles tanto subestimaram. O silêncio em minha casa agora é um som de paz, não de desespero. E isso, para mim, é a verdadeira riqueza.